Oi. Alguém está me ouvindo? Eu estou sem som ou ninguém está me ouvindo mesmo? Está me ouvindo? Pastor Marconi, me ouve? Pastor Marconi? Pastor Marconi, me ouve? Pastor Marconi, me ouve? Não me ouve. Pastor Marconi? Não me ouve. Pastor Marconi? Não me ouve. Que raro. Alô? Pai, senhor. Eu entrei na errada? Não! Nós estamos no bacharel, né? Com certeza, com certeza. Eu estou fazendo um teste com vocês, mas pastor Marconi está com dificuldade para entrar. Eu tentei com o dele, agora deu certo. Mas tá bom. Eu vou sair, ele não está me ouvindo, mas eu estou ouvindo vocês, então isso quer dizer que está funcionando. Mas Tá ele me não... ouvindo, pastor? Tá me ouvindo? Pastor Domi, paz, pastor Domi. Paz, tudo bem? Só estou fazendo um teste com vocês. Eu não estou na turma errada, não. É só um teste. Já vou sair, né? Porque eu quero ter certeza que o pastor Marconi está fazendo conexão com vocês. Tá bom? joia. Uma abençoada aula para vocês, em nome de Jesus. Obrigado. Paz, Cristiane. Eu acho que o dele tá mudo. A aula já está até gravando? Tá aqui, Chegou o som aí? Chegou.
Ok, tava com um probleminha aqui. O senhor, que é o pastor? É, Marconi? parece. Tá É o parecendo pastor Marconi, ué. parecendo que eu sou pastor, não, né? Deixa eu, Tá mais novo aí, pastor, na foto? deixa eu consertar aqui. Eu estou na foto? Tava. Ah, estava aparecendo uma foto minha? Nossa, estou aqui ainda tentando ver o que é que está faltando aqui nessa conexão. Bom, O senhor já está até gravando a aula. agora está gravando já. E aí, gente, estão chegando o povo, temos aí mais 7 minutos. Temos 4, 5, 4. Não, esquece portão, que ele é coberto mentiroso, tem portão pobre, não. Tem nada, não. E aí, vocês estão por onde? Qual estado, cidades? Pastor, estou em Denver, Canérica. É mesmo, Denver. Eu e a pastora Também, Dembro e Cristiane. Canérica. Dembro e Canérica. 2, East 3. Boston, Boston, Massachusetts. Oh, bem pertinho aqui. Eu estou aqui perto de você. Conheço este Boston. Já Eu e, preguei, eu e minha esposa da East Boston. já preguei aí na igreja do pastor Miqueias. Oh, maravilha. Eu sou do pastor Silvio Santos. Ministério Missão. Uhum. Uhum. Tranquilo. Aí, chegou mais um aí na área aí. Odair. Ah, voltou, né? Tinha fugido e... Fugindo da aula, Odair. Abre o áudio, meu bem. Não, nós não fugimos, não. Nós estamos aqui. É que deu uma fugidinha. A conexão. É, deu uma escapada. São as coisas da internet. É, nós somos aqui de Estibosta também. Ah, então você é o esposo da Marlene Ramiro? Sim, sou eu mesmo. Isso aí. Chique demais, né? Cada um no seu quadrado aí. É, Na hora da aula, cada um. só na hora da prova que nós faz junto. Ah, pastor Prestes anda sabendo disso aí, ó. Ele não deixa, ele manda separar. Aham. Ai, ai. Só na brincadeira, né? É desse jeito. Maravilha. Então, essa turma é a turma do bacharel. É, essa matéria que o senhor que vai lecionar para nós. Estamos juntos. Oh, peraí, não. E o Prestes está correndo lá do outro lado com uma matéria de, acho que é apologética. Uhum. Ele falou para nós. Parece que uma matéria ser o senhor, outra matéria ser ele. O horário é 8 horas mesmo, né? É 8 horas.
Então, o povo aqui está, pela lista que me deram, está faltando gente ainda com força. Às vezes chega alguém meio atrasado, Nossa, por causa do trabalho, tem gente que fica preso no trânsito. Ele deu uma lista de quantos alunos, senhor? deu uma lista de, acho que 16. Hum. Então, Tá faltando bastante. a gente começa com quem tiver, né? É o que tem uma turma boa já, ele começa, ele não espera todo mundo, não, porque deu Não 8 dá- horas, 8 dá- Até porque tem hora para terminar, né? tem Se tem hora para terminar, tem que ter hora para cuidado. começar. A hora que tem que ter cuidado. Então, são o quê? Até 8, até 9h40? Até 10 horas, 8, 9 e pouco, já 9h50 já começa a apertar para terminar e já começa a fazer a oração, né? Ah, tá. Então, ele me deu o horário 8h40 aqui, mais 8h50, né? 9. 9. Você falando para terminar ou para começar? Para terminar. Ah, é isso aí mesmo. 8h50. Ele já tá terminando, assim, fazendo as orações, entendeu? Uhum. Benção. Ai, ai, ai. Mas às vezes ele não espera entrar todo mundo, né? Quando tem uma turma boa já, ele já começa e os outros vão entrando, né? Eu só estou esperando dar 8. Falta aqui só 30 segundos aqui. No meu relógio aqui. Então, Que às vezes eu acho que eles estão tentando conectar, entendeu? mas quando não estão me dando recado aqui, eu estou aqui ligado. Se conectar, eu boto na sala. Se não está, Uhum. por exemplo, vocês pediram, eu boto na sala. Se não entrou. Bom, gente, 8 horas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marconi Correia. Eu sou pastor de uma igreja chamada Igreja Batista, aqui na cidade de Rockland. Rockland fica aqui para o lado sul de Boston, sentido Cape Cod, pessoal aí de Connecticut e tal, só para deixar isso aí gravado, nós estamos gravando a aula, e depois quem vai assistir vai ouvir essas informações. De forma que fui convidado pelo pastor Luiz Prestes para lecionar a matéria chamada Métodos de Estudos Bíblicos, que é uma matéria por si só, né, já está dizendo, trazer os métodos pelos quais estudar a Bíblia se tornará um meio mais eficiente. Então, durante, acho que são 5 semanas, nós estaremos discutindo sobre esse assunto. Nessa primeira aula, talvez eu mostre alguns slides, alguma visualização, mas nem sempre a aula toda não vai ser visualização como slides. Nós vamos estar aqui conversando, tirando dúvidas, interagindo, para que você e os demais que estarão na sala possam também questionar, participar, leitura de texto bíblico e etc. Então, a nossa matéria tem um programa, embora não está na apostila, a gente não tem um programa de curso na apostila, mas nós temos 5 semanas de atividade. Então, o que é um programa de curso? O programa de curso seria dividir a matéria em 5 semanas. Então, nós estaríamos trabalhando durante 5
tipo assim, cinco temas, e por ser um horário, para mim dizer, tão resumido, embora a aula online pode facilitar a nossa dinâmica, por outro lado, o conteúdo de um assunto como esse, de um modo geral, ele é bem mais abrangente. Por exemplo, eu vou sugerir ao pastor Prestes que entregar uma apostila para vocês de 44 páginas. Embora vocês possam fazer o exercício de vocês eu acho que são 19, alguma coisa, página. Mas essa nova apostila é uma opção. Se ele quiser, só vai enriquecer o conhecimento de vocês. Primeiro, essa é só uma observação. Segundo, todos podem participar da aula a hora que quiser, só levantar a mão ou fazer aquele... Vocês sabem que tem um símbolozinho, por exemplo, estão vendo a minha mãozinha ali? Aqui no meu... Né? E vocês podem encontrar esse recurso e essa mãozinha significa dizer que você está querendo falar alguma coisa ou contribuir com alguma observação, né? Ou você pode simplesmente fazer um gesto assim que a gente acha você. Eu estou com o computador aqui de 2 telas, então eu posso ver todo mundo. Não é como um celular ou como um tablet. Eu tenho todos vocês numa só, vendo todo ao mesmo tempo. Então, para pensar que eu estou vendo de um por um, não. Eu estou vendo aí todo mundo de uma forma geral. E isso me ajuda a poder conversar com quem fizer o gesto com a mão, poder identificar você. Pergunta até aí? Não. Ok. Lembre-se sempre que quando falar, ligue o seu microfone e a gente terá a sua audição, né, para todos. Vamos aos nomes dessa turma. Quem já está conosco aqui? Vamos começar aí. Quem começa falando? Diga o seu nome, a igreja que você está e o que é que você faz lá na igreja. Por favor, queria conhecer um pouquinho só de vocês. Bom, meu nome é Cristiane, sou da igreja TGM Church de Denver, Connecticut, e sou pastora ajudante no ministério. Meu nome é Leni dos Santos. Estamos frequentando a igreja do pastor Costa Júnior em Uba. Meu esposo é pastor, sou missionária, sou serva do Senhor. Meu nome é Odaí José Ramiro. Eu sou da Igreja Ministério Missão, pastor Silvio Santos, e eu sou auxiliar, ajudo da igreja. O Silvio Santos, aquele lá não é do programa não, né? Não, ele é... Brincadeira. É Cido, não Silvio, é Cido. Ah, Cido. Pensei que era o Silvio Santos. Brincadeira, Não, gente. pastor Cido. Eu conheci ele, assim. Eu conheci mais como é o auxiliar que tem lá, muito... Bom, Greg. O Greg foi meu aluno aqui na escola por muitos anos, na Boston Theological School, 4 anos comigo aqui. José Carlos, David. O Greg, principalmente. É. O Marcos, o irmão dele, e etc. Que Você bom. conhece o irmão Greg, não? Eu conheço, é isso que eu estou dizendo. Oh. Estudou comigo aqui 4 anos. Eu sou a Marlene Ramiro, esposa do irmão Daí, frequenta a Igreja Assembleia de Deus Ministério e Missão de East Boston, e não sou nada na igreja, sou só um membro. Tá bom demais, irmã. A quem muito se dá, muito se exige. Exato. Ok, meu nome é Elvis, sou da Igreja Ágape, pastor Anderson, e sou apenas membro também da igreja. Meu nome
Loamir Guiar, sou pastor aqui da igreja Abba Church, aqui em Denver, Canérica, e é um prazer estar estudando com vocês aí, conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo. Amém. Amém. Bom, se depois entrar mais alguém, a gente vai... Tem mais alguém? Ficou sem... Ah, falta a Ana aqui, ó. Ana. Ana está com o som fechado ali. Gente, fala com a Ana aí, gente. Tá me ouvindo, Ana? Ana Bernardino, tá me ouvindo? Parece que não. Não sei se ela vai ouvir a aula, se não está me ouvindo, como é que vai ouvir a aula? Ai, ai. Bom, gente, nós temos um programa de curso. Eu gostaria que vocês tivessem dentro desse programa de curso. Vocês estão vendo aí uma telazinha, método de estudo bíblico? Não. Sim ou não? Não? Não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí que a gente chega lá. Agora sim. Dentro desse programa, nós temos uma sequência de 9 lições que seria realmente o que deveríamos estudar dentro dessa matéria. Mas nós vamos tentar encaixar outras informações dentro do nosso bate-papo, dos nossos como é que eu diria, nosso tempo de discussão com relação aos métodos do estudo bíblico. Então, nós teremos aqui a metodologia, né, de estudo bíblico, observação, parte 1 e 2, interpretação, parte 1 e 2, e aplicação, parte 1 e 2. A utilização da informática, de outras ferramentas que são necessárias para o estudo bíblico, e os métodos de estudo bíblico propriamente ditos. Claro, e isso eu vou levar esse programa ao pastor Prestes, saber se ele deseja que haja alguma alteração dentro desse conteúdo, porque não é o conteúdo da apostila, é algo que eu estou sugerindo para os alunos dentro de uma nova apostila que eu vou dar para vocês, né? Ao mesmo tempo que eu estou aqui tentando ministrando, falando, eu estou incluindo alunos aqui na sala, porque está chegando os atrasados, a gente está concentrando ali, concentrando com vocês. É um jogo meio que complicado aqui, mas vai dar certo, né? Vocês estão com a apostila na mão? Todo mundo tem ela aí ou não? Sim. Sim. Ok. Lembre-se bem, o que vocês não tiverem nessa apostila, esse conteúdo vocês podem receber por e-mail ou possam receber uma apostila toda completa depois, né, ou na próxima aula, através dos e-mails, que eu recebi uma lista de todos os e-mails de vocês, ou jogar lá no grupo para quem quiser pegar e usufruir desse material. É um material que eu dou aula na escola, onde eu faço parte, mas eu estarei disponibilizando para os que quiserem esse material. Qual o propósito de estudarmos método de estudo bíblico? Qual seria as vantagens nisso? O que é que vocês acham? Por que estudar método de estudo bíblico? O que é que viria na sua mente a ideia? O que é que você espera dessa proposta? Eita, todo mundo de telefone, de microfone desligado, ninguém quer falar nada.
Para manejar melhor a palavra de Deus? Uma boa opção. O que mais? Quem participa mais? Essa é para. Eu dei uma lida nessa apostila, pastor. Eu vi que ela é muito rica, assim, em algumas coisas que eu achei interessante. Além de nós aprendermos a palavra de Deus, ela também dá para a gente como a gente vai interpretar o texto, como vai analisar o texto, como você vai elaborar um estudo bíblico, né? Antes de você abordar um assunto, você tem que saber, né, o que o assunto está se tratando, para depois você... Muito boa, achei interessante, entendeu? Então, dentro dessa proposta, vocês estão vendo aí que tem uma abrangência muito grande. Essa matéria é um pouco parecido com a matéria chamada homilética. Não sei se vocês já estudaram homilética, mas é um pouco parecida, porque ela vai trabalhar com métodos, quase como os temas de sermões, né? Sermões temático, expositivo, sermões biográficos, sermões etc, etc. Os métodos de estudo bíblico trazem características como essa, são metodologia que nós vamos usar para melhor estudar a palavra de Deus. É claro que quando nós falamos de estudar, estamos falando de uma investigação na palavra de Deus. Você vai pegar uma Bíblia, palavra de Deus, e ela vai se tornar a forma como você vai investigar um assunto, vai investigar um tema, você utilizando alguns métodos para isso, pode facilitar a sua compreensão de um texto, né? Então, por que tem muita gente que não entende a palavra de Deus? Porque ela não sabe nem mesmo como começar uma forma de tentar compreender o que aquele texto está dizendo. Dito isto, lê, volta, vai, lê, relê, e não tira nenhuma lição, não faz nenhuma aplicação, não consegue extrair nenhuma meditação, não consegue fazer nenhuma devocional prática escrita ou um resumo daquela ideia que o texto está dando, porque ele não tem nenhuma forma de metodologia para usar. Ele não tem nenhum caminho para seguir. Então, a proposta é que nós aprendamos o básico, ou seja, estudar a Bíblia, né? Fazer dela o nosso livro de estudo, não de leitura. Gente, há uma diferença entre a leitura e o estudo. A leitura, tem muita gente que lê a Bíblia, gosta da leitura da Bíblia, mas não há nenhuma aplicação final, não há nenhuma conclusão a ser tirada no final daquela leitura. Tem gente que lê isso todos os dias, mas a proposta do método de estudo bíblico é que você aprenda a fazer, estudar a Bíblia, a você tirar lições da leitura que você está fazendo. E lembre-se, não estamos falando de criar um sermão, não estamos falando de fazer uma pregação, está falando de você, pessoa. Método de estudo bíblico é mais um método para pessoas que querem fazer o uso da forma da Bíblia para o seu pessoal. Embora que você possa usar como meditação, você possa usar como início para pequenos sermões, mas a ideia da metodologia bíblica é trazer para o estudante da Bíblia informações que qualifique ele a ser uma pessoa que seja capaz de olhar para um texto da Bíblia e saber diferenciar o que é que está acontecendo ali. Uma vez que essa ideia aconteça, você pegou a ideia, você pegou a chave, né, do problema da interpretação da palavra de Deus. Para isso, é bom lembrar que quando a gente interpreta um texto bíblico, sempre há, vocês viram isso em homilética, não sei se já viram também hermenêutica, já viram a hermenêutica também? Sim.
A hermenêutica você vai entender que precisa de ter texto e precisa de ter um contexto, né? E até aquele velho ditado que diz que texto sem contexto vira um vira um pretexto, né? Então tem muita gente que pega um texto isolado, ele não sabe fazer uma interpretação correta, aí então começa a falar abobrinha, começa a falar nada a ver com o texto. Quando uma pessoa está diante de alguém que conhece a Bíblia, a pessoa fica olhando assim e diz, pô, esse cara está longe do texto, não tem nada a ver com o que ele está falando. Você talvez já tenha passado uma experiência de estar ouvindo um pregador, de estar ouvindo uma pessoa falando, ele vai lá, lê o texto e começa a falar uma coisa que você diz, ó, ele lê um texto e está falando o quê? Está falando nada a ver. Isso significa uma falta de conhecimento do que realmente o texto está dizendo. E nós, como estudantes da Bíblia, uma das regras principais é a gente saber que o texto, a Bíblia, fala por si mesmo. Então, se eu tenho um texto e não tenho contexto, eu estou realmente criando pretexto dentro da palavra de Deus, né? Esses sermões, ou seja, esses métodos de estudo bíblico, né, vai trabalhar com a interpretação, a aplicação, né, e a observação. Observação, interpretação e aplicação. São três coisas que nós vamos fazer, trabalhar mais, que é observação, a interpretação e a aplicação. Quais são os três? Interpretação. Observação, interpretação. Falta um. E aplicação. E aplicação. Essas três coisas vai ser o caminho para fazer um bom estudo bíblico. Observar, né? Interpretar e aplicar. Então, três regras que já deve começar a dormir com isso aí. Eu tenho que fazer o quê quando eu pego um texto? Eu tenho que primeiro o quê? Observar. Depois que eu observo, eu vou interpretar o que é que esse texto está me dizendo. E vale fazer a aplicação. Essa aplicação só vem depois de uma boa observação, né? Eu vou observar o texto, vou fazer uma interpretação para depois fazer a aplicação. Os métodos que estão sendo sugeridos em nossa apostila, métodos que vão correlacionar-se com alguns como biográficos, tópico, indutivo, sequencial, são algumas metodologias, mas o método indutivo vai ser como que a base para todos os outros métodos que nós estaremos trabalhando, chamado método indutivo. Qual é o método? Indutivo. E quais são as vantagens que você, nós temos quando a gente aprende a interpretar a Bíblia de uma forma correta ou, pelo menos, de uma forma melhor? Qual você acha que é? Qual é a vantagem nisso? Que tem vantagem, olha. O ouvinte vai entender melhor, não, pastor? O ouvinte, a quem nós estamos expondo a Bíblia. E nós também. O próprio estudante da Bíblia vai ser enriquecido de conhecimento, né? Que mais? Você já pensou como é importante você pegar um texto da Bíblia e saber que você está fazendo uma interpretação correta dele, em vez de pegar a Bíblia e dizer, poxa, o que é que está dizendo aqui? Não estou entendendo nada, né? Então, que diferença faz quando você estuda a Bíblia tendo conhecimento, você crescendo? Isso faz diferença. Sabe por quê? Porque o que Jesus diz, errais em não conhecer as Escrituras. As pessoas que leem a Bíblia nem sempre conhecem as Escrituras. Não significa dizer, já falei lá atrás, o fato da leitura se tornar
um conhecedor dela. Não faz, né? Então, tenhamos cuidado com esse detalhe que é muito importante, né? A Bíblia é um livro rico de todas as informações que seja necessário. É um livro de poesias, é um livro de história, é um livro de ciência, é um livro de geografia, é um livro de provérbios, é um livro com tantas características que nós, me parece assim, viver a vida inteira e a gente ainda não tem condições de descobrir toda a riqueza que a palavra de Deus traz para a gente, né? Coisa tremenda isso. Mas nem tudo vai ser fácil de estudar na Bíblia só por ela mesma. Nós precisamos de algumas ferramentas, gente. Por quê, pastor? Se eu estudar a Bíblia sozinho, eu não vou aprender o que eu preciso? Não vai aprender. Você vai precisar de ajuda, você vai precisar de ferramentas, porque o conhecimento que foi dado a outros está em livros, está em manuais, está em comentários, está em dicionários, e essas informações vão lhe ajudar na hora do estudo da Bíblia. Vai te fazer uma pessoa melhor compreender, que vai melhor compreender sobre a palavra de Deus. Então, quais seriam algumas observações iniciais para o estudante da Bíblia? Como é que eu desenvolveria bem a elaboração de um estudo da Bíblia? Vamos lá? Primeiro, você precisaria de um local adequado. Você quer estudar a Bíblia? Você não pode estudar a Bíblia no meio de uma muvuca, né? de uma bagunça. Você não pode estudar a Bíblia de frente de uma novela. Em cima da cama, em cima de uma cama. Bom, até certo ponto, dependendo da situação... Em cima da cama vai vir um sono. Não com o sentido sono. de dormir, né? Mas olhar que uma situação que eu já passei, eu tive que ficar na cama por alguns dias e foi ali que eu tive que estudar a Bíblia e tal, com materiais, não, entendeu? Assim, ok, pastor, mas tem gente que vai vai estudar em cima de uma cama, aí vai vir não, sono. né? Com aí certeza, a gente, quando lê a Bíblia, já é espiritual. O sono vem mesmo. Tem gente que usa a Bíblia para dormir, né, irmã Leni? Para dormir. E isso é muito sério. É o remedinho para dormir. Verdade. Mas eu entendi o que você falou. Nesse Sim, contexto, é perigosíssimo você ir para a cama. Eu vou meditar aqui, que já vou dormir mesmo e tal. Não, você quer estudar a Bíblia? Vai para um lugar, escolhe um cantinho e ali você... aquele espaço, seja onde for, que tenha condições de você ficar tranquilo, concentrado na palavra de Deus. Senão, gente, chega um, chega outro, celular ligado, tudo, vai lendo a Bíblia, não, peraí, aí vai, você não vai ter como ter um bom proveito. Concentração. Daquilo que você está fazendo. Uma concentração. Não vai. Então, primeira regra, procure um local adequado, né? Segundo, aproveite aquele momento onde haverá maior rendimento. Você está com pressa, você não vai produzir muito. Pastor, mas quem é que tem tempo nesse país? Então, você vai ser o que você é. Se você nunca tiver tempo para a palavra de Deus, você vai ser o que você é. Você não vai ter um conhecimento maior, não é? Quando você quer ter tempo para uma coisa, você tem. Se você quiser ter tempo para passear, você vai. Se você quer arrumar tempo para ir para uma lanchonete, você vai. Se você quer tempo para ir para os amigos, você vai. Se você quer tempo para assistir filme, você vai. Tudo tem tempo. Mas, às vezes, quando é para estudar a palavra de Deus, há um mimimi, não tem tempo, eu já estou cansado. Sabe por quê? Porque muitos de nós, e principalmente líderes que têm responsabilidade com a administração da palavra, precisa se esmerar mais
no livro sagrado. Precisa andar nisso aqui com cuidado. Paulo fala bem claro a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Né? Então, se não tem, naquele momento, aquela oportunidade de você se desbruçar com um pouquinho de tempo, mas não estou falando que você tenha que passar o dia inteiro, horas. Eu sei que há tempo para cada coisa. Mas quantos de nós quer chegar no culto, o pastor diz, olha, irmão, você vai hoje trazer uma abertura do culto, prepara um versículo. Aí o cara diz, na hora o Espírito Santo vai me dar e tal, não sei o quê. Gente boa, vamos acabar com esse negócio, que isso não é de Ou crente, então, pastor, né? Muitas das vezes fala, não, pastor, não estou preparado. Isso é um absurdo. Um crente para a igreja que não está preparado. Para fazer um ofertório, para abrir uma reunião, não está preparado. Por quê? Porque não está preparado. Mas porque não se prepara, não quer entender o compromisso dele. Agora, verdade. Terceira coisa, coloque na mesa as ferramentas necessárias para a pesquisa. Ou seja, você vai estudar a Bíblia, lembra que eu disse, você precisa de algumas ferramentas, de alguns materiais para isso. E, pastor, eu vou levar minha caixa de ferramentas lá para a mesa para estudar a Bíblia? Sim. Quais são as suas ferramentas, gente boa? Olha lá. Primeiro, ou uma das, não necessariamente nessa ordem, você precisa de comentários bíblicos. Um bom comentário bíblico. Acho que eu tenho um aqui para... um exemplo aqui, esse é um comentário bíblico popular. São pequenos, esses não são do grande, porque na minha estante ali não deu para pegar alguns outros materiais. Eu trouxe só esse para dar uma canja para você poder ter no Antigo e Novo Testamento. Pequenininho, para começar, já dá um tal. Comentário bíblico. O que é que eu vou fazer com isso, pastor? Olha, eu vou ler um texto da Bíblia, eu não estou entendendo aquele texto, eu vou lá no comentário bíblico e digo, essa ferramenta vai me ajudar. Como é que essa ferramenta vai me ajudar? Esse camarada aqui já estudou primeiro do que eu. Ele já queimou todos os neurônios dele primeiro do que eu. Então, o que é que eu vou achar? Ferramenta pronta. E que vai me ajudar a encurtar a distância de eu ficar olhando o texto e não entendo nada. Então, compra, tira esse dinheiro do colchão, do travesseiro, né? E compra um manual bíblico, porque você vai ter uma ferramenta boa para investir no reino de Deus. Qual o nome dessas ferramentas aí para nós? Esse é comentário bíblico popular. Esse é mais comentário simples. Bíblico popular. Mas eu aconselho a vocês comprarem o comentário. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma lista aqui para você. Não está aqui, não. Pena que não está nas minhas. Não. Eu tinha isso em outra aula. Vou dar para vocês essa lista aqui na próxima aula. Vários comentários. Se for também em alguma livraria. Esse é material da MC, que é Mundo Cristão. Mas as livrarias em si está vendendo de tudo hoje. CPAD vende de tudo. Então, você pode encontrar isso aqui. Não sei aí em Canérica, esse pessoal mais longe aí, como é que estão as livrarias por aí. Mas aqui na área de Boston, tem aqui a CPAD. A gente compra um GAzinho, não é? O Neri ali, tem o pessoal ali da Gerizim, né? O Amazon também tem. Isso, beleza. Já pegaram a ideia? Ok. Você precisa... gente, eu estava aqui atrás olhando que isso tem um preçozinho aqui. Na época foi $100 só. 2 comentários, tá bom. Você precisa lembrar que
além de comentário bíblico, você precisa também de um bom dicionário bíblico. Qual a diferença de um comentário bíblico para um dicionário bíblico? Me ajuda aí, Greg. A diferença de um bom dicionário bíblico para um comentário bíblico. O professor colocou aí, né, que ele vai estar fazendo o comentário daquilo que a gente não entendeu, traz o comentário do versículo da passagem. Agora, o dicionário, ele vai trazer o significado da palavra. Entendeu? E é importantíssimo isso. Por quê? Porque imagina que você lê certas palavras na Bíblia que você não sabe nem que negócio é esse, né? Você está lendo lá e diz lá que o filho pródigo comeu as alfarrobas. Eita, que é isso, gente? Aí tem tanta gente inventando tanta coisa com essas alfarrobas, estão dando tanto significado para elas, que hoje o filho pródigo está comendo coisa séria, né? Então, mas você vai lá no dicionário, que eu também não vou dizer para você não, você vai ficar, pastor, fala, dá uma canja aí para a gente. Vai lá estudar o dicionário que você vai saber. Próxima aula você traz o sentido de alfarrobas. Você vai lá, Paulo falando sobre a guarda pretoriana. Quem sabe o que é a guarda pretoriana, gente? Eunice, você sabe? Eunice está me ouvindo? Guarda pretoriana, Leni. Que é isso? Tem que ir para o dicionário, né? Então, só para ter uma ideia... Temos que ir para o dicionário. Só para ter uma ideia de que existem algumas palavras que você vai ler o texto e leu, mas você não se preocupou em detalhes do texto. Então, como é que você estuda a Bíblia sem se preocupar com o detalhe? Porque a Bíblia é detalhe, né? Você vai encontrar várias outras palavras que, se você fosse... Cita uma aí. Alguém lembra de uma que você tem dificuldade de saber o sentido aí? Deu um branco. Mas tem... Eu acho que você já leu o texto, que você olha assim, você lê e vai passando ali, tipo assim, eu não quero nem saber, não vou nem mexer nisso, que... né? Então, um bom dicionário bíblico. Outra coisa, um dicionário de português. Ora, por que um de português? Olha, gente boa, português não é uma coisa fácil, não. A gente está lendo a Bíblia em português, mas tem palavras no nosso próprio português que precisa de ter cuidado, que é a que ela está dizendo. Principalmente quando a gente está usando algumas versões bíblicas de uma linguagem mais difícil, mais arcaica, né? Então, precisa de um dicionário em português. O texto em português, e só abrindo um parênteses aqui, essas versões que existem hoje, existe todo tipo de Bíblia NVI, Bíblia mais antiga, existe traduções diversas. E cada tradução tem palavras que não são muito familiares, né? E algumas até difíceis de pronunciar. Então, eu sugiro, eu lhe recomendo, tenha nas suas ferramentas, você sentar ali para estudar a Bíblia, também um dicionário em português. Além disso, uma boa concordância bíblica. Ora, hoje quase não se usa concordância, porque as Bíblias de estudo, elas já vêm muito com isso chamado concordâncias bíblicas. Concordâncias são essas informações que estão quase como comentários, elas estão nessa parte de baixo das Bíblias, ou algumas de lado, né? São as chamadas concordâncias bíblicas. As Bíblias hoje também estão vindo com muitos comentários bíblicos. O que é que eu quero? Um cuidado. Preste atenção, comentário bíblico não é revelação divina.
Então, não pegue um comentário bíblico e tome isso como última palavra, como verdade de Deus. Ah, eu li lá na Bíblia tal, um negócio tal. A pessoa disse, como assim? O texto da Bíblia não tem isso. Porque uma coisa é o comentário, outra coisa é o texto da Bíblia. Tem muita Bíblia que tem mais comentário do que texto. Então, tem que ter cuidado. O texto da Bíblia é um, e olha quanto comentário essa Bíblia tem aqui. Ó. Da metade para cá é coisa, aqui só é o texto da Bíblia. Então, às vezes, tem muita gente que se detém muito nesse conteúdo aqui, que tem que ter cuidado, que isso é a opinião desse autor. Por exemplo, quem é esse autor? A Bíblia Dake. Né? Você vai encontrar a Bíblia Dake, a Bíblia Shed, a Bíblia NVI, a Bíblia em tal. Várias versões bíblicas com comentários de pessoas e não é revelação bíblica, é o comentário daquela editora, daquele autor. Né? Só para dar essa sugestão aí. Chave bíblica, que também estão em muitas Bíblias. Chave bíblica. Mapas. Um mapa, um chamado Atlas, né? Olha, gente, isso aqui é um museu meu que eu tenho, muito antigo, né? Um Atlas bíblico. O Atlas vai te ajudar em localizações onde andaram, peregrinaram, aconteceram eventos, né? Sobre o mundo bíblico. Então, muito importante, quando você está lendo um texto da Bíblia e quer saber onde foi que localizou aquele evento, né? Onde foi que se deu uma situação, por exemplo, a conquista dos filisteus nos dias de Acás. Então, como é que aconteceu? Você vai num mapa, você vai encontrar o mundo de hoje totalmente diferente daquele mundo atual, né? A geografia no sentido das coisas no seu lugar, mas o povo que existe hoje é diferente do que estava lá. Então, toda aquela região hoje do Oriente Médio, mundo antigo, mundo bíblico, é hoje uma vivência diferente, urbanização, toda uma coisa acontecendo por ali. Presta atenção que um atlas bíblico vai te ajudar demais a fazer um bom estudo da Bíblia, né? Jesus entrando em Jericó. Você diz, Jericó? Vamos ver onde é que está Jericó. Você vai lá, num atlas como esse, você vai encontrar a Jericó, né? E aí você vai descobrir que tinham 2 cidades de Jericó. Puxa, pastor, 2? A Bíblia está falando de Jericó, mas não está dizendo que é 2. Porque você vai lembrar que uma Jericó foi destruída lá atrás. Lembra das muralhas de Jericó? Aquela cidade antiga de Jericó foi destruída quando? Nos tempos de Josué. Aí Jesus está dizendo que a Bíblia está dizendo que Jesus vai entrando em Jericó. Ora, Jericó não foi destruída, só que Jesus agora está falando de uma nova cidade. Então, detalhes que a gente tem que ter informações para responder aquelas perguntinhas de gaveta que pode uma pessoa que você está conversando, dando ou fazendo um estudo bíblico, perguntar, olha, mas Jericó não foi destruída? Está aí uma resposta. Mas vamos ver o que aconteceu com essa nova Jericó. Enciclopédias, livros sobre contexto cultural. Tem um livro muito bom chamado Usos e Costumes no Mundo Bíblico. Esse livro é excelente. Usos e costumes dos tempos bíblicos, melhor dizendo, os tempos bíblicos, né? Outra ferramenta que você precisa é uma Bíblia, uma própria Bíblia. Gente boa, se você é estudante da Bíblia, você precisa ter uma Bíblia simples, mas você precisa ter uma Bíblia de estudo. Olha, quando você coloca 2 Bíblias, uma dessa perto da outra, você tem um conteúdo excelente de uma Bíblia de estudo. Eu não estou recomendando esta. Eu estou dizendo que você precisa ter uma Bíblia de estudo, né? E quando você tem uma Bíblia de estudo, estudante da Bíblia não pode ter só uma Bíblia simples. Eu tenho aqui em casa mais de 30 Bíblias, por causa da minha necessidade.
de pesquisa, de saber o que está tendo em cada conteúdo, e da linguagem, que é diferente uma da outra, né? Quando eu leio a versão corrigida, quando eu leio a versão atualizada, quando eu leio a NVI, quando eu faço leituras de Bíblias com essas características, eu vou enriquecendo o meu conhecimento um pouquinho mais, né? Embora que está pouco mesmo ainda. Outra Bíblia que hoje tem muito, a ferramenta é a chamada Bíblia online. Você pode baixar hoje no seu computador a Bíblia online. Você de graça, gente boa. E você tem tanta ferramenta nessa Bíblia online que, ó, dá uma pesquisada depois e tenta fazer com que... Alguém já mostrou aí, ó, a enciclopédia da Bíblia teológica e filosófica, né? Tenta ver como será importante você fazer uso de uma Bíblia online. Você tá até no celular ela funciona. Muito legal, né? Manual de temas bíblicos, você tem outra ferramenta. Um caderno de anotações, né? As pessoas hoje têm os notes, né, até no celular. Eu estou em certos lugares às vezes viajando, ou estou no aeroporto, eu sento ali, abro o notes ali, começa a escrever, começa a fazer uma meditação, já nasce muita coisa, né? Você tem esse recurso no celular, no tablet, no laptop, não perde tempo. Todos esses recursos são importantes. E um caderno de anotação. Hoje ninguém quer escrever muito, né? Talvez quer mais digitar do que pegar Diga, Lami. Pastor Marconi, só lembrando uma coisa aqui, eu sempre, quando eu estudei meu seminário, eu fiz meu seminário com, né, meus pastores que me ensinou, sempre foram pentecostal. E eu sempre orei a Deus para ter um professor da Batista. Uhum. Até porque eu tenho muita família, meus tios que são pastores são da Batista. Isso. Eu nunca tive o privilégio de ter um professor da Batista, sempre orei para Deus para ter um professor da Batista. Estou tendo o privilégio de ter o senhor como professor. Espero poder estar contribuindo com alguma coisa. Então, assim, é porque eu admiro muito o conhecimento dos pastores batistas, eu admiro muito. Amém, obrigado pela parte que me toca. Agora, uma pergunta para a gente aqui. Uma Bíblia que o senhor indicaria para nós, de estudo, para estudo? Eu hoje, por conta da linguagem que é mais acessível, seria a NVI, Bíblia de Estudo NVI, né? Okay. Mas é muita coisa que tem por aí hoje. A Bíblia Apologética também é muito boa. Tem uma versão que saiu agora recente, que eu vi, agora não tenho todos os nomes, mas assim, já não estou muito naquela de estar mudando muito de Bíblia, então me apaixonei com a NVI, com o seu conteúdo, o seu conteúdo de estudo, de comentário também é muito equilibrado, né? Mas, sendo uma Bíblia de estudo, que não tenha uma influência tendencial para uma linha, um pensamento X, que ela seja livre para comentar a palavra, é isso aí. Então, entre essas, a NVI está sendo uma que ainda se mantém neutra. Ela não está do lado pentecostal ou tal, ela está ajudando muito. Mais alguma pergunta? Ou contribuição? Não, né? Regra básica. Qualquer crente pode estudar a Bíblia. Qualquer um. Tem essa história de dizer que a Bíblia é muito difícil de aprender, eu não vou ter condições, né? Não tenho capacidade para aprender. Gente, qualquer um pode aprender a Bíblia, né? Então, você vai encontrar aí que a Bíblia é a revelação de Deus para a gente. Qualquer pessoa tem acesso a essa revelação. Agora, vem comigo aqui numa questão. Existe a revelação
e existe a iluminação. Diga revelação. Revelação. Diga iluminação. Iluminação. Então, a diferença é que tem muita gente pensando que você vai ter uma nova revelação na revelação. Você não tem revelação mais. Toda a revelação de Deus já foi lhe dada. Então, toda pessoa que vai ler a Bíblia, ela vai ter a iluminação. O que é a iluminação? A iluminação é a capacidade que o Espírito Santo dá para a compreensão da revelação. Se escreveu, se não escreveu, perdeu. Revelação é a capacidade que o Espírito dá para compreender a revelação. Então, tem gente que lê a Bíblia e não entende. Por que não entende? Porque falta a iluminação. Então, a iluminação é dada pelo Espírito de Deus a quem, de fato, deseja receber. Se volta para a Escritura, se dobra esse livro com humildade, com simplicidade, com coração aberto, ao Espírito de Deus abre o entendimento. Aquele texto que você leu 10 vezes, você abre assim a Bíblia um dia, você olha assim e diz, tal, aquilo fala com força para você, porque você entendeu. Isso se chama iluminação. Deu para entender aí? Então, essa é uma questão importante. A Bíblia não é difícil. Nós é que somos preguiçosos para buscar o conhecimento. Nós é que somos preguiçosos para aprender as Escrituras. Sabe por que eu digo isso? Você pegar um menino do Islã e ele pega o Alcorão com 12 anos de idade, ele sabe aquilo de ponta a ponta. E sabe por que ele sabe de ponta a ponta? Porque desde criança, desde a barriga da mãe, ele começa a ouvir as palavras do Alcorão. E quando ele chega a 12, 13 anos, esse menino já sabe todo o Alcorão. E, às vezes, o crente não sabe nem sequer um salmo completo. Não sabe ler um salmo da Bíblia. E ainda quando vai recitar, ainda recita cheio de erro. Então, você quer entender, dizer que a Bíblia é difícil? A Bíblia não é difícil. Difícil é a nossa disposição de querer aprender. Desculpe a sinceridade, a gente vai dar umas alfinetadazinhas no bom sentido, para entender que Bíblia não é brincadeira. É uma responsabilidade para quem estuda ela, é a ferramenta que nós temos. Quando um juiz vai para a corte, ele vai preparado porque ele conhece todas as leis. Quando o médico vai para a cirurgia, ele vai preparado porque ele estudou medicina. Quando o advogado vai para uma causa, ele vai preparado porque ele estudou aquele caso. E porque certos crentes não se preparam para fazer a obra de Deus. Não se prepara para o ministério com seriedade, quer ser pastor feito de qualquer jeito, quer ser missionário, obreiro feito de qualquer jeito. Presta atenção, você é conhecido pela palavra que você prega, e não pelos pulos que você dá, não pelo sapatinho que você roda, é pelo conteúdo da palavra. Hoje, seriedade é importante, gente. Chega dessas meninices, dessas brincadeiras com as coisas de Deus, fala tudo o que é de mistério, mas não fala um versículo da palavra de Deus. O que é isso? Aprender a Bíblia, gente. Somos bacharelando em teologia, não é nenhum leigo, não é um menino, um membro de banco da igreja, tá bom. Agora, uma pessoa que está se formando numa área teológica, busca conhecimento. Não porque você quer ser mais, é porque você está na função de responsabilidade a mais. E as pessoas querem esperar de um obreiro capacidade no ensino. A Bíblia diz, seja apto para ensinar. É um dos requisitos para botar a mão, consagrar pessoas na obra de Deus. Então, como tem sido o nosso estudo? Fragmentado, fraco, eu estou aí nessa primeira página da apostila de vocês, né? É isso o estudo, fraco.
Algumas vezes a gente vai olhar uma pessoa, estudar, ele lê aquilo, porque ele não sabe falar nada mais do que está na leitura do que está lendo. Estudo superficial. Não precisa ser assim. Eu não estou dizendo que todos têm que ser peritos na palavra. Não é isso. Eu estou dizendo que, no mínimo, represente bem a sua vocação. Represente bem o seu chamado. Represente bem o serviço que você faz na igreja. Se é uma diaconia, se é um obreiro cheio com a sua função, represente bem. Como é que as pessoas respeitam a gente? Respeitam a gente pelo testemunho e respeitam a gente pelo conhecimento da palavra. Então, essa fragmentação, esses estudos fracos que muitas vezes a gente escuta hoje, é uma consequência de uma falta maior de preparo da palavra de Deus. Então, a importância desse estudo, né, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento, nosso alimento cotidiano, para sabermos como andar, para ganharmos almas, como um pincel para o pintor, né, que ele tem a destreza para usar, é como um fuzil para o soldado, e a Bíblia é preciso sabermos manejá-la bem. Há uma frase nessa primeira página da apostila que é como um fuzil que o soldado é perito. Eu fui militar pela polícia do Exército. A gente tinha a capacidade de montar e desmontar uma arma de olhos fechados. Você sabia disso? O soldado da Polícia Especial, ele tem a capacidade de, com a venda nos olhos, desmontar um A45, um 762, um fuzil. Mas tem crente que não tem capacidade de pegar a sua arma e saber quantos livros tem, e saber como ela se divide, e saber quem são seus autores. Então, está na hora da gente rever alguns conceitos dentro do que chamamos de estudo bíblico, né? Atitudes para com o estudo da Bíblia. Atitudes errôneas, negativa. Ele diz, eu não serei capaz de entender. Você, pelo seu intelecto, talvez não saiba. Mas, quando eu entendo que a revelação foi dada e a iluminação existe para me fazer compreender essas verdades, qualquer pessoa entende a palavra de Deus. Sabe o que eu digo qualquer pessoa? Até o analfabeto consegue entender a palavra de Deus, por causa da iluminação. Aquele camarada que está ali naquele culto, que assistiu o culto, que não sabe dizer A nem B, para o modo, para o via, e ele sai daquele culto assim, cheio do Espírito Santo, cheio de graça de Deus, ele diz, puxa, que palavra! Sabe o que foi que aconteceu na mente dele? Iluminação. Ele entendeu sem mesmo saber ler, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Então, eu tenho duas formas de eu aprender a Bíblia: ouvindo e lendo. Então, se eu tenho dificuldade de leitura, olha, gente, seja um bom ouvinte, aprenda a filtrar a palavra, deixa esse negócio descer assim como você senta numa mesa assim para comer uma comida, você vai naquele restaurante chique, dá o nome aí do restaurante aí na sua cidade aí. Atlanta. Atlanta? Atlanta, português. Você vai lá no Atlanta, assim, senta ali que você pediu o melhor, assim, está na sua frente. Mas se você... Bacalhau. Bacalhau é bom. Mas se você olha para aquilo, depois... É assim, ó. Está na sua frente o alimento. O sabor quem vai dar é você. Você vai gostar de comer a Bíblia quando você entender como é importante para você, como isso vai lhe alimentar, como isso vai te fazer crescer, quando isso vai romper essa preguiça, né? Esse texto aqui, não tenho tempo, né?
vai achar o tempo para isso. Vai achar. Aí você cresce, não para ser grande diante das pessoas. Isso é o mínimo. Quanto mais a gente cresce para Deus, mais menor a gente fica para os homens, para as pessoas, para a nossa comunidade. E a gente serve assim com tanto carinho. Quando aquele novo convertido chega perto da gente assim, todo cheio de dúvida, a gente chega assim como Filipe: entendes o que lês? Como eu vou entender se ninguém me explicar? E ele estava lendo Isaías. Mas que palavra profunda ele estava lendo e não entendia. Aí Filipe disse: eu posso sentar aí com você? Pode, entra aqui. Entrou na carruagem, cavalo andando ali, e aquela carruagem, olha, isso aqui está falando tal, explicou. Aí ele disse: uau, o que é que me impede de ser batizado? Olha, nada, é só você crer. Você crê? Creio. Para essa carruagem aí. Parou a carruagem, já batizou. Sabe por que batizou? Porque ele entendeu a palavra de Deus. Quando eu e você não temos uma capacidade mínima de levar o evangelho simples para a pessoa, como é que ela vai ser salva? Como é que ela vai ser salva? Como é que ela vai entender de Jesus se eu, mensageiro de Deus, não faço a parte que me toca? Não é? Então, considere isso, porque é importante que a revelação seja entendida. Amém, gente? Perguntas até aí? Nada? Ok. Como eu disse, eu estou fugindo um pouco dessa apostila, que eu estou vendo que ela está precisando de um conteúdo maior. Eu queria trazer para vocês algumas regras importantes para esse estudo ficar claro para você. Eu vou dar esse material para você, você pode receber depois, mas se quiser anotar também, fique à vontade. São rápidas, mas são importantes. Como é que esse estudo vai ficar bem na minha vida e eu vou poder ser um bom estudante da Bíblia? Primeiro, regra do autor. Eu preciso saber essa regra do autor. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Fala aí, gente. É Deus, Angel. Não vi, não, tá o som fechado, mas eu entendi sua linguagem. A fala, Deus é Deus. Se você não lê a Bíblia respeitando o seu autor, como diz a Leni, vai lá para a cama de barriga para cima, como se estivesse falando com qualquer um. Não, você está respeitando o autor desse livro. Reverência, eu chego assim, ó. Senta aqui, eu vou agora falar com a pessoa mais importante. Ele vai falar comigo. Gente, audiência. É uma audiência marcada, que ele pode ser 5 minutos, mas é 5 minutos reverente, respeitoso. Não é um negócio que eu já... Vou ver se eu acho aqui. Não, lá senta, pensa, ora, e você vai entender que Deus vai falar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, Deus tem uma audiência com você. Respeite essa regra. Vai estudar a Bíblia? Vá com vontade. Vá com desejo de sair dali com uma coisa boa. Eu aprendi, nem que seja que o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Amém. Saiu com aprendizagem. Amém. Segunda regra, gente, é a regra da leitura sistemática. O que é a regra da leitura sistemática? Por si só, a palavra está dizendo, sistemática é continuada, de forma que você leia a Bíblia e leia, e leia, e leia. Se você precisar fazer... todo dia você pode ler um texto da Bíblia, você pode ler, nem que seja um versículo da Bíblia, mas faça uma leitura sistemática. Procure ler uma sequência. Se é um livro, leia o livro todo. Se é os evangelhos, leia por ordem. Se são as cartas paulinas, leia por ordem. Mas faça leitura sistemática, que isso vai te enriquecer muito. Não pega um texto lá do Velho Testamento, aí no outro dia vai ler lá do outro texto tal, e outro dia... Não, faça leitura sistemática.
Sequência, pastor. Sequencial, sistemática, né? Falou alguma coisa, Ana? Ana abriu o Bernardino, abriu o fone aí, falou nada? Apagou de novo. Pastor, o senhor, assim, eu acho que eu tenho uma dificuldade de guardar na mente. Vamos supor, tem gente que parece que tem mais facilidade. O senhor tem alguma técnica para isso? Olha, a mente é muito relativo cada pessoa. Então, as pessoas que têm menos dificuldade, escreva, anote, grave. Sabe uma coisa boa hoje? Tem recurso de gravar repetição. A sua meditação. Você está lendo um texto e você pode falar, você sozinha, falando com seu comentário. Você pode anotar. É porque, às vezes, pequenas anotações que depois você vai lembrar pela frase que você escreveu, você lembra, escrevi isso, isso era aquilo. Né? É porque, às vezes, a gente quer ter a Bíblia toda na cabeça. Não, essa não é a ideia. E pensa assim, gente, eu não vou conseguir colocar tudo, lembrar de tudo. Essa não é a ideia. É a ideia... E eu prego sempre com os rascunhos. Uhum. E, às vezes, tem pessoas que falam assim, mas você está com essa dificuldade ainda. É porque eu gosto de pregar a Bíblia dentro da própria Bíblia. Não tem como eu colocar todos os textos que eu quero pregar, não vou conseguir guardar na minha cabeça. Cristiane, né? O pastor Marconi falou, vai vir a iluminação. Não, mas eu não estou falando da iluminação. Tanto assim que a iluminação é essa, a própria Bíblia responde ela. Então, eu gosto de pregar assim, dentro da Bíblia, a própria Bíblia respondendo a Bíblia, para não ter erro de ser, e para não ter heresia. Agora, e vem a iluminação, com certeza. Só que eu tenho que colocar no papel porque eu não consigo gravar. Porque, na verdade, é o estilo de pregação que eu também gosto. Eu não gosto que pregue conversando, contando caso, entendeu? Eu não sei, é o estilo que eu gosto, só que eu queria conseguir gravar, assim, porque tem gente que parece que tem a facilidade de gravar os versículos, entendeu? Você não precisa, se você está se referindo à questão da pregação, não tem nada errado em se usar o esboço, se usar o seu chamado rascunho, as suas anotações para aquela meditação daquele momento. Não tem nada errado nisso. Mas tem pessoas que criticam, e tipo assim... O problema é da pessoa. Eu não estou aqui para dar satisfação a ninguém. Eu estou aqui na sua frente para dar uma aula. Eu tenho que ter os recursos aqui, por exemplo. Aí eu falei com essa pessoa assim, mas o Paulo Júnior, os outros pastores da presbiteriana, que eu gosto muito da presbiteriana, todos eles eu vejo com as anotações. Eu não me acho menor por causa disso. Gente, Cristina, quem é inteligente tem anotação. Isso. Pronto, fica a dica. Quem acha que sabe demais, vai na cabeça falar abobrinha por aí, você sabe o que acontece no final do sermão. Eu gosto de pregar também com rascunho, com tópicos, ponto. Começo, meio, fim, volta no meio, vai no começo e traz um resumo. Eu gosto de pregar assim também. Pronto, anote e leve com segurança. Eu vou falar para as mulheres da igreja hoje, eu queria falar sobre o tema sobre mulheres virtuosas. Então, eu vou lá na Bíblia, a gente vai aprender isso aí, método de estudo bíblico. Essas mulheres virtuosas, quando é questão na Bíblia, olha, a Ruth... Uau, que mulher virtuosa! Aí eu vou lá na Sara, puxa, que mulher! Aí eu vou lá Então, eu tenho uma linha escrita de mulher, não tem nada errado eu falar 5 mulheres da Bíblia, porque eu escrevi ali e valorizei elas. Isso é excelente. Agora, chega lá e falar, trocar a Ruth por Noemi, trocar a Esté por... Aí você está... Não, mas tem pessoas que ele, tipo assim, quando ele às vezes prega 15 anos, tipo assim, ele já sabe mais, né? Às vezes a gente tem menos tempo. Vai no passinho devagar, né? Mas chega lá. Amém. Terceira regra, oração. Quer que Deus lhe dê uma palavra na sua meditação, na sua elaboração dos seus estudos, na sua preparação de uma mensagem, oração. Irmãos, isso é ABC, isso é coisa primária da fé.
Oração é coisa vivencial da gente. E oração não é o tamanho dela. Eu nem sei por que eu estou falando esses detalhes de gente que já está aí vivendo a estrada, mas tem gente que está pensando que oração é o tamanho da sua voz, é o poder que você faz, tem gente que chega a sair estranho. Deus não vai te falar por causa disso, ele vai te falar por causa do teu coração. Teu coração está sincero, Senhor, fala comigo. Oh, Deus, eu me curvo na tua palavra porque eu quero ouvir a tua voz. É diferente daquele... Parece que está quebrando o céu para ver se sai lá de cima alguma coisa. Não, já está ali na tua frente. Só falta você abrir o entendimento para compreender. Né? Presta atenção que oração não é o tamanho, não é o tom e não é a encenação que a gente faz. Mas, olha... vai sair sempre da boa intenção do coração. E aí, quando eu me inclino a esses princípios simples, aí a iluminação se torna verdadeira. Né? Além da oração, outra regra é a chamada regra do mestre. Né? O que é a regra do mestre? A regra do mestre é: o Espírito Santo está me ensinando alguma coisa nesse texto? Regra do mestre. Quem é o mestre da Bíblia? É o Espírito Santo. Se não for ele que te der a palavra, tu vai encher a cabeça do povo de filosofia, de lero-lero, de historinha. É como a irmã estava dizendo aí, tem pregador que enche o sermão de história. Por que é que enche de história? Porque está faltando conteúdo. Tem que encher a linguiça, tem que... Né? Mas, quando é uma boa história, um testemunho bem encaixado, como é excelente numa mensagem, aquele testemunho que encaixa como luva, aquela experiência de vida que você teve, que realmente foi uma experiência de vida, aquilo se encaixa tão bem naquela mensagem que você diz, puxa, esse texto e essa história que ele contou, e esse testemunho que deu, bateu. Então, o Espírito Santo, respeite ele na hora que você estiver preparando a mensagem. Porque se ele estiver doendo, falando com você, revelando coisa que está mexendo com você, é daí que começa o sermão. Começa primeiro com você. Primeira mensagem quem escuta é o pregador. A primeira mensagem quem recebe é ele, mas ele pensa, quando a gente pensa que está preparando mensagem para os outros, está erradíssimo. A mensagem é primeiro para nós, filtra ela, para depois abençoar as pessoas. Então, esse pessoal, vou preparar essa mensagem aqui, porque aquela irmã hoje vai estar lá no culto, hoje eu pego ela com esse texto. Sermão de carapuça, feio, feio, feio. Esse já está no sal, já pecou em casa, gente. Esse negócio, pastor. Respeita. Hoje eu acabo com ela. Já está totalmente no sal essa aí. Né? Regra 5, a regra da obediência. É aquele sermão que eu prego, mas não vivo. Isso não vai funcionar nunca. Essa regra é falha quando eu faço o sermão bonito, prego a mensagem bonita, mas o pessoal olha para mim assim e diz, esse aí, que sermão bonito, mas não condiz com a vida dele. Ele está falando sobre honestidade, mas é um falso. Está falando sobre humildade, mas é orgulhoso. Está falando sobre oração, mas nunca dobrou o joelho. Está falando sobre uma boa mulher, mas é a pior da igreja. Está falando sobre um bom marido, mas olha o cara, já sai gritando da mulher de casa, chega na igreja, é santo. Gente boa, regra da obediência. O bom sermão vai falar mais alto quando eu vivo ele. Quando a minha vida é o sermão. Presta atenção nessa regra. A 6ª regra é a regra da fé. Eita, que coisa tremenda. A regra da fé, quando eu olho para a Bíblia e ela diz é assim, e eu creio que é assim. Jonas foi engolido por um grande peixe. Eu não quero saber, meu irmão. Foi engolido. Não, mas não pode, não tem peixe capaz de engolir um homem. Isso é problema seu se você não crê. A regra da fé me diz que Jonas foi engolido por um peixe. Acabou. Deu para entender o negócio? E o sol parou, Josué orou,
E o sol parou e deu vitória. Eu não quero saber se foi o sol parou, se a terra... Eu quero saber que houve uma vitória, um milagre de Deus. Você está entendendo qual é a regra da fé? Se você começar a pregar com dúvida, se você começar a preparar a meditação e você nem crê no que você está ensinando, não vai fluir. Acabou o papo. Mas tem gente que tem medo de pregar certos textos porque nem ele é convencido de que é aquela verdade. Deu para entender como isso é sério? É a regra da fé, né? A regra do crescimento espiritual. Essa regra do crescimento espiritual, nunca deixe de crescer no seu sentido espiritual. Se a palavra de Deus, você está lendo, está estudando, isso não está fazendo efeito em você, reavalie os seus estudos. Reavalie os seus estudos, porque a regra para que eu tenha vivência da palavra de Deus na minha vida, fazer dela ela ser viva na minha vida, isso tem que começar a haver crescimento na minha vida. A gente é como um bebê, então, lição básica. A gente é como um bebê espiritual. Uma madeirazinha, né? Primeiro peito, mamadeira, mas tem crente que não quer sair da mamadeira. Tem crente que é só no leitinho, manjazinho, nada mais, né? Aí Paulo diz lá à igreja de Corinto, eu não pude tratar vocês como as espirituais, eu só pude tratar vocês como carnais, porque vocês são meninos em Cristo. Com leite vos gerei. E vocês continuam no leite até hoje. Então, tem gente que não cresce, que a palavra de Deus ele só vai para os textos bonzinhos. Olha, Jesus ressuscitou Lázaro. Que bênção, que texto poderoso. Mas quando vai para um texto que aperta um pouquinho o parafuso, aí ele diz, não, isso eu não vou pregar não, porque isso vai... Eu preciso melhorar a minha vida nisso, então não está bom ainda não. Crescimento espiritual. Eu tenho que ter liberdade para me expor e pregar, né? Então, isso vai um processo. Eu não estou dizendo que todo mundo está pronto, não, mas precisa crescer. Precisamos crescer. Crescer na graça e no conhecimento. A outra regra, 8, é a regra dos meios auxiliares. São livros, comentário, aquilo lá que eu falei lá atrás. São regras dos meios auxiliares. Procura ler bons livros. Olha, e outra coisa, ler artigos diferentes não vai te perder a salvação, não, viu, gente boa? Leia outras coisas também, não tenha medo de se atualizar, de ser uma pessoa de cabeça atualizada. A pessoa pergunta para você uma coisa sobre o mundo de hoje, você não sabe de nada. Se informe. Quando você estiver pregando, o seu sermão, o seu estudo, você estiver meditando, seja contextualizado. Você saber o que está acontecendo, né? Regra do meios auxiliares, né? Outra regra é a regra do bom senso ou da razão. Que regra é essa? Estranha, pastor? Isso, regra do bom senso ou da razão. É o uso da razão, da cabeça. Tem coisa que você não vai entender na Bíblia. Então, qual é a razão? Qual é a lógica disso? Não use um texto que é difícil de interpretação. Isso é lógico, é o bom senso. Se você está entendendo que não chegou, você vai lá para o livro de Apocalipse, abafar lá na igreja, né? Irmão, vamos estudar Apocalipse aqui e tal, que eu... Aí você viu lá, o cara deu um estudo, você pegou só as ideias e vai querer repassar, você não está preparado ainda. Tenha bom senso que tem hora para tudo. Começa devagar, começa ensinando o conteúdo na sua capacidade. Se você já está nesse nível, regra do bom senso. Estou preparado, Senhor. Me dá graça agora que eu vou levar esse estudo hoje. Preparei esse estudo para... Vai na força, mas vai no bom senso também. Quando você chegar o momento que você não tiver a resposta, olha, irmão, eu não tenho resposta para isso. Né? Você vai lá para Apocalipse capítulo 13, e a besta que subiu do mar e tal. Aí, que é isso? Que besta é essa? Né? Aí vai o pessoal diz, se tá besta é você que não sabe de nada, né? Então, coisa séria aí. Regra do texto, é a regra 10.
que é que essa regra do texto nos ensina? Tenha cuidado quanto à sua aplicação, quanto ao seu sentido e quanto à sua mensagem. Regra do texto. Eu pego o texto, pode ser um texto isolado, pode ser um texto completo, por exemplo, um salmo, é um texto. Ou um versículo, é um texto. Ou um livro, é um texto. Você pega uma terceira carta de João, pequenininha, você lê aquilo em 2 minutos, você lê a carta de João. Mas o que é que você aprendeu? Qual o sentido daquela leitura? E qual a mensagem que ela está falando? É a regra do texto, né? Vamos tratar disso lá na frente com mais detalhe. A regra do contexto. Por quê? Texto sem contexto vai virar o quê? Pretexto. Então, eu tenho um texto, eu tenho que saber o que está antes e o que vem depois. Isso é contexto. Contexto é o que está antes e o que está depois. Então, o texto é o que está ali, contexto antes ou depois. Texto precisa de ler o contexto, para eu entender o que é que está acontecendo naquela história, né? Regra da revelação cumulativa. Cumulativa é aquilo que já é revelado, que já está completo. Não queira inventar nada mais do que o texto está dizendo. Sabe qual é o maior problema hoje das falsas doutrinas, dos ensinos errados, das heresias, desses movimentos, dessas igrejas aí, desses oba-oba? É acrescentar a revelação divina. Dizer o que Deus não está dizendo, inventar o que não está escrito. Essa é a chamada regra da revelação cumulativa. O que Deus já deu, na sua compreensão, aceite. O que Deus não deu, não acrescente. Qual é a regra de Deuteronômio 29, 29? Alguém acha aí? Quem é que está com uma Bíblia mais perto aí? Deuteronômio 29, 29. Leva essa regra hoje para casa. Oh, você já está em casa, né? Deuteronômio 29, 29. Abre esse microfone aí e lê isso aí, gente boa. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E pronto. As encobertas, está encoberta. Não queira acrescentar o que você não está. Vai revelada. Revelada. Tem gente que quer forçar o texto. Ah, irmão, não estou entendendo, você me entende? Aí o cara vai lá. Não, irmão, isso aqui é assim, ó. Está dizendo, não está dizendo, você não está entendendo. Deus não revelou, Deus não quis dizer sobre aquilo. Então, se você não sabe, não sabe. É regra. Deus só revelou o que ele quis revelar para nós, para gerações futuras. Tudo o que ele quis dizer está na palavra dele. Regra fundamental. E, por fim, entre essas regras, 13, é a chamada regra do tema central, né? A regra do tema central, quem é o tema central da Bíblia, gente? Jesus. É Cristo Jesus. Ele é o tema, ele é o centro. Então, tudo que fugir desse princípio que engrandeça, que enalteça, que coloque ele como maior, que apresente ele como o principal, ele no sentido da trindade, foge, porque a regra principal, o tema central da Bíblia é Cristo Jesus. Isso é importante lembrar para que não fujamos desse básico princípio. Tem muita gente pregando mais sobre si mesmo, como disse a irmã Edina, repetindo muitas histórias, muita coisa, e quando você vê, cadê Cristo nesse negócio? Onde é que Deus foi exaltado? Quem foi? Porque toda a nossa mensagem, quando a gente sai de um culto, o que foi bom foi ouvir sobre o que Deus fez,
foi ouvir sobre o que Jesus é. Não é sobre... Mensagem de Cristo. Não é sobre o fulano, o cicrano, é sobre quem ele é na vida do fulano e do cicrano, na vida da igreja, na vida... É isso que é importante. Toda vez que você for preparar o seu sermão, o seu estudo bíblico, onde é que Jesus vai aparecer aqui? Onde é que eu vou exaltar ele nesse negócio? Qual é o lugar dele nessa minha aplicação? Aí pode ter certeza que vai sair gente edificada dali. E você mais ainda, que já foi todo cheio de Deus, todo cheio de Jesus, para comunicar essas verdades. Bom, estamos caminhando para o final de hoje, porque a gente vai estudar na próxima aula sobre as 3 coisas. Vamos começar sobre a observação, a interpretação e a aplicação no chamado método, né? É o método indutivo. Esse método vai trazer para nós algumas ramificações e dentro delas a gente vai saber como trabalhar esses 3 caminhos, né? Que é o método indutivo é chamado do método para dentro, do método introspectivo, né? Nós vamos tirar de dentro do texto o que é que ele pode dar para a gente. A gente vai como que olhar para o texto e dizer, vamos ver o que é que isso pode trazer alguma coisa para a gente. Nesse texto, a observação é a chave principal, né? Eu estou aí na página 3, né? Essa chamada observação é a parte principal desse método, né, indutivo. Por quê? Se eu não fizer uma boa observação do texto, com certeza não vai ser possível entender o que ele está querendo me falar. E aí eu vou usar alguns slides, só para testar aqui, para saber se os slides dessa metodologia estão funcionando. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Aqui, mostra aqui, dá um exemplo de um slide aqui. Está todo mundo vendo? Ok. Ok, então é isso aqui, está vendo esse slide, né? Ótimo. Ó, essas regras, tudo aqui, ó, que eu passei anteriormente, eu vou dar para vocês. Vou mandar depois por e-mail para vocês, né? Ó, tanto, você pensa que não, ó, quantos slides a gente andou hoje na minha aula particular. Olha só. Tudo isso aqui que vocês nem sentiram. Ó. Aí estamos aqui, né? Etapas a ser observadas no estudo bíblico, né? E aí nós vamos trabalhar nisso a partir da próxima aula. Então, vão ficar faltando mais 4. Sim, mas é bom lembrar que na próxima semana não vai ter aula, né? O pastor Prestes disse que vai ter um recesso aí, parece que ele deu um freada na gente, e a gente já estava se animando para resolver essa parada, vai dar um break aí. Não vai ter aula, não. Bom, gente, ele pediu para fazer uma chamada aí. Deixa eu ver qual foi os alunos Fujão de hoje e os presentes. Esses que estão aqui no vídeo, né? Deixa eu anotar aqui, que eu tenho que valorizar aqui meu trabalho, senão eu perco o emprego aqui logo, gente. Deixa eu ver aqui quem é. Como é? Alguém falou? Foi 1h38 de aula e passou, parece que foi 15 minutos de aula. Tão bom que estava. É desse jeito. Então, vamos lá aqui. Eu tenho Loami, é isso? Tenho Ana Bernardino. Eu vou dizer assim que eu não imprimi a lista, por isso que eu estou escrevendo aqui, que depois eu passo lá. Ângel. Angelita, estou aqui. Angelita. Temos ali Alexandre. É isso? Tá dormindo? Tranquilão? Não, presente. Você está em Jerusalém aí, Alexandre? Estou. Estou dormindo. Lenis dos Santos. Depois eu tenho Odair. É nós, pastor, presente. Ao lado dele está a Marlene. Paz, pastor.
Depois eu tenho aqui o Elvis, é isso? Exato, isso, presente. Chique. Greik. É Gleik. É isso? De Souza. Márcia Melo. Eu, pastor. Tudo bem aí, Márcia? Tudo bem, graças a Saiu nem Deus. cafezinho para ninguém hoje, Márcia, aí? Não. Cristiane. Presente. Chique demais, né, Cristiane? Anice. Tudo bem, Anice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltou quem? Faltou a Maria Duva, que está no hospital. Não, daqui da tela. Alguém? Não. Ah, a Tudo tela aqui, não. 12, é isso mesmo. Aí, os que faltaram, depois eles justificam com o pastor Preste. Bom, não vou poder começar o próximo tema, porque não ficaria bom ele entrar e a gente não ter a sequência. Todo jeito vai voltar lá, no outra aula eu vou começar do zero. Então, por hoje, eu acho que esse tempo da gente terminar por aqui, até porque me deram um tempo de até 8 e 9h40, então eu estou só aí dizendo para você que se ficar enchendo linguiça aqui, não é o meu feitio, e você vai dormir mais cedo, que amanhã é dia de branco, e tem muito que fazer amanhã, não é fácil não. Amém, gente? Obrigada, Amém. Vamos orar Obrigada. juntos para terminar o nosso assunto de hoje? Pai, nós te agradecemos por esse tempo de aula, de estudo da tua palavra. Oramos ao Senhor para que a tua bênção seja sobre cada um desses alunos. Ó Pai, guarda-os nessa noite e no restante dessa semana, que seja uma semana de aplicação dessas regras de estudo, que eles comecem a pegar mais na Bíblia e, lendo a tua palavra, possam entender aquilo que está escrito através da iluminação do teu Espírito. E a regra da oração venha a ser lembrada a cada um de nós. Da humildade e dependência de que o Senhor quer falar com todos nós quando abrimos a tua palavra. Oramos por essa escola, oramos pelo pastor Preste, nessa semana que ele está tão atarefado. Dá graça a ele, dá renovo a ele, dá sabedoria para a decisão das coisas que ele tem que resolver. Oramos assim, Senhor. Entregamos todos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Alguma pergunta? Não, só agradecer ao senhor. Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada. Boa noite para todos. Vamos obrigado, dormir, que é pastor. bom demais. Amém. Amém. Deus abençoe Amém. todos vocês. Deus Tchau. abençoe. Boa Tchau, noite. tchau. 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 Amém. Boa noite, maninho. Como aqui, né? Só de boa.